Que bom vê-lo aqui novamente, humano. É sempre um prazer acolher visitantes tão curiosos junto à minha fogueira. Sente-se, relaxe e permita que eu o conduza por mais uma história repleta de mistérios e arrepios. Se está gostando dessas noites sombrias, inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim, garantimos que sempre haverá um lugar para você neste refúgio. Agora, vamos começar. A Biblioteca de Cinzas se erguia no coração de sombra lúgubre, como um monumento à melancolia petrificada. Suas paredes de pedra enegrecida, cobertas por era espectral, pareciam absorver a pouca luz que ousava penetrar a névoa perpétua da cidade. O ar carregava um cheiro denso de papel mofado e umidade ancestral, um perfume fúnebre que impregnava cada fresta e corredor. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo gotejar lento e constante de água invisível e pelo ocasional ranger lúgubre da madeira envelhecida, como suspiros de almas aprisionadas. À noite, sob o olhar pálido e distante da lua, sussurros tênues pareciam emanar das profundezas do prédio, ecos fantasmagóricos de palavras há muito esquecidas. Elias, um jovem historiador com uma fascinação mórbida por mistérios não resolvidos, sentia-se irresistivelmente atraído pela aura sinistra da biblioteca. A recente morte de sua avó, uma mulher enigmática com um passado velado em segredos, o havia deixado com um vazio inquietante e uma necessidade premente de respostas. Ele acreditava que a Biblioteca de Cinzas, com sua reputação de abrigar conhecimentos ocultos, poderia conter alguma pista sobre o passado enigmático de sua família. Munido apenas de uma lanterna hesitante e uma coragem forçada, Elias cruzou os portões enferrujados, a fechadura rangendo como um lamento gutural em meio ao silêncio opressor. Logo na entrada, algo sutil lhe chamou a atenção. Uma única pegada na poeira espessa do chão de pedra. Não parecia recente, mas sua profundidade sugeria um peso incomum, quase sobrenatural. Elias hesitou por um instante. Um calafrio percorrendo sua espinha, mas a curiosidade, como uma correnteza escura, o puxou para dentro do ventre sombrio da biblioteca. O som abafado de seus próprios passos ecoava nos corredores imensos, amplificando a sensação de isolamento e presságio. À medida que Elias se aprofundava nos corredores labirínticos, a atmosfera se tornava mais opressora. As estantes, repletas de volumes encadernados em couro desbotado, pareciam se inclinar sobre ele, sussurrando segredos inaudíveis. Ele passava os dedos pelas lombadas empoeiradas, sentindo uma estranha vibração emanar dos livros mais antigos. Em alguns cantos escuros, sombras pareciam se mover sem uma fonte de luz aparente, dançando nos limites de sua visão periférica. O cheiro de mofo se intensificava, misturando-se a um odor sutilmente metálico, como sangue seco. Em uma seção isolada, Elias encontrou um diário encadernado em pele escura, sem qualquer identificação na capa. Intrigado, ele o abriu. As páginas amareladas estavam preenchidas com uma caligrafia elegante e irregular, descrevendo experiências perturbadoras dentro da biblioteca. O autor falava de sussurros noturnos que se infiltravam em seus pensamentos, de memórias vívidas de vidas que não eram a sua, e de uma crescente sensação de não estar sozinho, mesmo na mais profunda solidão. Conforme Elias lia, sentia fragmentos dessas memórias invadirem sua própria mente. Vislumbres de rostos desconhecidos, ecos de conversas em línguas estranhas. De repente, um som arrastado ecoou no corredor adjacente. Elias estancou, o coração acelerado. Não eram seus próprios passos. Lentamente, ele ergueu a lanterna, o feixe de luz tremendo na escuridão. Uma sombra alongada se moveu ao final do corredor, espreitando por trás de uma estante. Quando a luz a alcançou, não havia nada. Elias engoliu em seco, tentando racionalizar o que vira. O cansaço, a atmosfera opressora. Mas a sensação de ser observado persistia, fria e inegável. Ele apertou o diário contra o peito, uma crescente sensação de apreensão o envolvendo. A biblioteca não era apenas um depósito de livros. Havia algo mais ali, algo sinistro e vigilante.
O som arrastado voltou, desta vez mais perto. Elias virou-se bruscamente, a lanterna varrendo o corredor. Uma figura disforme emergiu das sombras, sua silhueta indistinta, mas sua presença carregada de uma aura de malevolência ancestral. Não era humana. Seus movimentos eram hesitantes, como se estivesse aprendendo a usar um corpo estranho, e um murmúrio gutural escapava de sua forma indefinida. O medo gelou o sangue de Elias, paralisando-o por um instante. Então, o instinto de sobrevivência falou mais alto. Ele correu, tropeçando pelos corredores estreitos, o som arrastado da criatura ecoando atrás dele. Elias se viu de volta ao salão principal, as estantes imponentes agora parecendo jaulas. A figura o seguiu, movendo-se com uma lentidão perturbadora, mas implacável. Desesperado, Elias jogou um livro pesado na direção da criatura, mas ele o atravessou como se fosse fumaça. O horror o atingiu com força total. Aquilo não era físico. Ele estava preso em um pesadelo tangível. Olhou para o diário em suas mãos e, em um lampejo de compreensão aterradora, percebeu a verdade. As memórias que o assombravam, a sensação de estranheza. Ele já estava sendo absorvido pela biblioteca, pelas histórias que ali residiam. A criatura se aproximou, e Elias pôde distinguir vagamente detalhes perturbadores. Olhos fundos e vazios, e membros que se contorciam de maneiras antinaturais. Estendeu uma das mãos, e Elias sentiu um frio penetrante envolvê-lo. Em um último esforço, ele abriu o diário novamente, lendo em voz alta as palavras frenéticas do autor original. À medida que as palavras ecoavam pelo salão, a criatura pareceu vacilar, como se estivesse sendo atingida por uma força invisível. Uma dor lancinante percorreu a mente de Elias, uma confusão de vozes e imagens. Ele percebeu, tarde demais, que não estava lutando contra uma entidade externa, mas contra a própria biblioteca, que se manifestava através das mentes de seus leitores. A luta foi breve e desigual. A biblioteca, faminta por novas histórias, puxou Elias para dentro de seu abraço sombrio. Seus gritos se misturaram aos sussurros antigos, sua identidade se fragmentando entre as inúmeras narrativas aprisionadas nas páginas empoeiradas. Lentamente, seus olhos perderam o brilho da vida, tornando-se opacos e vazios, espelhos da escuridão que o engolfava. Seu corpo cambaleou, seus movimentos se tornando lentos e hesitantes, imitando os da criatura que o havia perseguido. Na manhã seguinte, a biblioteca de cinzas permanecia em silêncio, envolta em sua névoa espectral. No chão do salão principal, o diário de pele escura jazia aberto, suas páginas agora contendo uma nova entrada, escrita com uma caligrafia estranhamente familiar. Um novo sussurro se juntou aos murmúrios da noite, a história de um jovem historiador que buscava respostas e se tornou mais um segredo sombrio aprisionado entre as estantes. E na poeira do chão de pedra, ao lado do diário, havia duas pegadas profundas. A biblioteca nunca libertava suas histórias, apenas as adicionava à sua coleção eterna. A fazenda Harrow se estendia em válido silêncio, como uma cicatriz na paisagem outonal. Os campos ressecados, outrora férteis, agora exibiam apenas os esqueletos de pés de milho, como dedos esqueléticos apontando para um céu cor de chumbo. A casa principal, de janelas escuras e telhado parcialmente desabado, parecia um crânio vazio sob o olhar pálido da lua crescente. O ar frio da noite carregava o cheiro acre de terra seca misturado a algo sutilmente pútrido, um odor que fazia os pelos da nuca se eriçarem. O único som perceptível era o farfalhar das folhas secas movidas por uma brisa gélida, um sussurro constante que parecia carregar lamentos distantes. No centro de um dos campos, erguia-se a figura grotesca do espantalho. Suas vestes esfarrapadas balançavam inertes, mas seus detalhes eram perturbadores. Olhos costurados com um fio grosso e escuro, e uma boca rasgada em um sorriso fixo e horripilante, feito de pontos irregulares. Durante o dia, sob a luz fraca do sol, ele parecia apenas um adorno macabro de uma fazenda abandonada.
Mas à noite, sob o manto da escuridão, os moradores sussurravam que ele ganhava vida, seus passos lentos e arrastados ecoando entre as fileiras de milho. Um grupo de 5 adolescentes da cidade vizinha, ávidos por adrenalina e céticos em relação às lendas locais, decidiu desafiar o folclore sombrio da fazenda Harrow. Havia Lucas, o líder impulsivo, Maia, a cética e observadora, Pedro, o grandalhão de coração mole, Sofia, a artista sensível, e Gabriel, o intelectual hesitante. Movidos pela bravata juvenil e pela promessa de uma noite de emoções fortes, eles estacionaram o carro na estrada vicinal e se aproximaram da fazenda sob a luz espectral da lua, suas lanternas cortando a escuridão como espadas vacilantes. Logo ao cruzarem a cerca enferrujada, um corvo solitário grasnou de um galho seco, o som cortando o silêncio como um presságio sinistro. Inicialmente, a fazenda parecia apenas velha e abandonada. Os adolescentes exploraram a casa principal, seus passos ecoando fantasmagoricamente pelos cômodos empoeirados. Encontraram móveis quebrados, teias de aranha densas como mortalhas e o cheiro persistente de decadência. No entanto, à medida que se aventuravam pelos campos de milho, uma sensação crescente de desconforto começou a se instalar. As fileiras altas e secas pareciam observá-los, e a brisa noturna sussurrava palavras indistintas em seus ouvidos. Em um determinado momento, enquanto Lucas liderava o grupo mais adentro do milharal, eles ouviram um som sutil atrás deles, um leve arrastar, como se algo estivesse sendo puxado pela terra seca. Ao se virarem, não viram nada, apenas as fileiras de milho imóveis sob a luz da lua. Maia tentou racionalizar, atribuindo o som ao vento. Mas havia algo na quietude opressora do local que contradizia sua explicação lógica. A sensação de estarem sendo observados se intensificava a cada passo. Fragmentos do passado começaram a assombrar suas mentes. Lucas reviveu brevemente a culpa de um acidente de carro que ele tentava esquecer. Maia sentiu o peso da solidão após o afastamento de sua melhor amiga. Pedro foi assaltado por vislumbres de seu medo paralisante de altura. Sofia viu em sua mente a imagem de um desenho inacabado que a perturbava. Gabriel relembrou o bullying sofrido na infância, a sensação de impotência o invadindo novamente. A fazenda parecia evocar seus medos mais profundos, como se o próprio ar estivesse carregado de suas angústias. Então, eles o viram novamente. O espantalho. Estava mais perto agora, no limite do feixe de luz de suas lanternas. Parecia ter mudado de posição, embora nenhum deles o tivesse visto se mover. Seus olhos costurados pareciam brilhar fracamente à luz da lua, e o sorriso retorcido parecia mais pronunciado, quase sádico. Um medo primordial começou a se apoderar do grupo. Não era apenas um espantalho. Havia algo terrivelmente errado com ele. Um vento mais forte soprou, e as roupas do espantalho farfalharam, produzindo um som que não era o do tecido ao vento, mas algo mais parecido com um suspiro rouco. O espantalho começou a se mover. Lento, hesitante a princípio, seus pés de madeira arrastando-se pela terra seca. O som era amplificado pelo silêncio da noite. Cada passo um prenúncio de terror. Os adolescentes entraram em pânico. Lucas gritou para correrem, e o grupo se dispersou pelo milharal escuro, as fileiras de milho se tornando um labirinto de sombras ameaçadoras. Lanternas tremiam, cortando a escuridão enquanto eles tropeçavam. O som do arrastar do espantalho sempre por perto, implacável. Cada um deles foi confrontado com manifestações de seus medos mais íntimos. Maia via sombras escuras se contorcendo nas fileiras de milho, sussurrando palavras de abandono. Pedro sentia o chão sumir sob seus pés, a vertigem o paralisando por instantes. Sofia via os rostos de seus desenhos ganharem vida, distorcidos em expressões de tormento. Gabriel ouvia as vozes zombeteiras de seus antigos algozes ecoando no silêncio. O espantalho não apenas os perseguia fisicamente, mas também invadia suas mentes, alimentando seus piores pesadelos. Lucas tropeçou e caiu, sua lanterna rolando para longe. Ao se levantar, viu o espantalho parado a poucos metros, sua forma grotesca bloqueando o caminho. Em um ato de desespero, Lucas pegou um pedaço de pau seco e avançou, golpeando a figura inerte.
O impacto foi estranhamente oco, mas no mesmo instante, Lucas sentiu uma dor lancinante em seu braço, como se tivesse sido cortado por lâminas invisíveis. Ele gritou, largando o pedaço de pau. Então veio a reviravolta. Enquanto o espantalho se inclinava sobre Lucas, uma das mangas de sua camisa esfarrapada subiu ligeiramente, revelando um vislumbre de pele humana por baixo. Não era palha que preenchia suas roupas. Era algo mais... algo que sangrava. No mesmo instante, Lucas teve uma visão fugaz. Um homem caído no campo, sendo costurado, seus gritos abafados pelo tecido. O espantalho não era apenas possuído. Ele era algo que havia sido transformado, aprisionado naquela forma grotesca. O destino dos adolescentes foi sombrio e incerto. Gritos ecoaram pela fazenda naquela noite, abafados pelo vento e pela vastidão dos campos. Pela manhã, o sol nasceu sobre a fazenda Harrow, iluminando a cena de uma calma sinistra. O carro dos adolescentes ainda estava estacionado na estrada, mas não havia sinal deles. Apenas o espantalho permanecia em seu posto, imóvel no centro do campo, suas roupas agora manchadas com um tom avermelhado escuro que não era ferrugem. Um único objeto foi encontrado perto da cerca. A lanterna quebrada de Sofia, sua lente rachada e coberta de terra. Ninguém nunca mais viu os 5 adolescentes. A lenda da fazenda Harrow se intensificou, os moradores evitando o local com ainda mais fervor. Alguns diziam ouvir sussurros fracos vindos dos campos à noite, ecos de vozes jovens presas para sempre entre as fileiras de milho. E assim, o ciclo continuava. A força antiga que habitava a fazenda havia cobrado seu preço, adicionando novas vítimas à sua macabra história. O espantalho permanecia como um guardião silencioso, seus olhos costurados fixos no horizonte, aguardando os próximos incautos que ousassem perturbar o seu domínio sombrio. E em noites de lua cheia, aqueles que passavam pela estrada juravam ver um leve movimento em sua figura, um sutil aceno em meio ao vento, como se ele os convidasse a se juntarem aos segredos enterrados sob a terra amaldiçoada da fazenda Harrow. Os portões enferrujados do labirinto de Hemlock rangiam sob o peso da era centenária, como os dentes de uma boca antiga se abrindo para engolir suas vítimas. Naquela noite de lua cheia, a luz prateada banhava os muros altos de bucho, lançando sombras longas e dançantes que distorciam as formas familiares em espectros ameaçadores. O ar estava carregado do perfume doce e enjoativo das flores noturnas, misturado ao cheiro úmido da terra e de folhas em decomposição, uma fragrância que, em vez de acalmar, instigava uma sutil ansiedade. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo ocasional coachar distante de um sapo e pelo murmúrio suave do vento que parecia sussurrar segredos entre os arbustos densos. O grupo de amigos, Clara, a pragmática, Tomás, o aventureiro, Sofia, a sensível, e Mateus, o cético, havia se reunido na entrada do labirinto, atraídos pela sua reputação sinistra e pelas histórias de pessoas que se perderam em seus caminhos intrincados, nunca mais sendo vistas. Tomás, com um sorriso confiante, liderou o caminho, seguido pelos outros, cada um munido de uma lanterna hesitante que mal perfurava a escuridão engolidora do labirinto. Clara, apesar de sua racionalidade, sentia um calafrio percorrer sua espinha, uma premonição incômoda que ela tentava ignorar. Assim que adentraram os caminhos sinuosos, uma peculiaridade sutil chamou a atenção de Sofia. Uma das passagens por onde haviam acabado de passar parecia ter se fechado, o denso bucho agora formando uma parede contínua, onde antes havia uma abertura. Ela hesitou, apontando para o local, mas Tomás, já mais à frente, a chamou impaciente. Os outros não notaram a estranheza, ou preferiram não comentar, mas para Sofia, aquela pequena anomalia plantou uma semente de apreensão em seu coração. O labirinto já parecia diferente do que esperavam, como se tivesse uma vontade própria. À medida que se aprofundavam no labirinto, a sensação de desorientação aumentava. Os caminhos se bifurcavam e se uniam de maneiras ilógicas, e a familiaridade dos arredores desaparecia rapidamente. O murmúrio do vento se intensificou,
transformando-se em sussurros indistintos que pareciam vir de dentro dos próprios arbustos. Em alguns trechos, as paredes de bucho pareciam se inclinar sobre eles, sufocando a pouca luz de suas lanternas e criando uma atmosfera claustrofóbica. De repente, sem qualquer aviso, o caminho à frente de Tomás se fechou. Uma parede de folhagem densa surgindo onde havia uma passagem segundos antes. Ele tentou voltar, mas o caminho por onde viera também havia desaparecido. O pânico começou a se instalar em seu rosto, quando percebeu que estava sozinho. Quase simultaneamente, os outros se deram conta de que haviam sido separados. Clara se viu em um corredor onde as paredes pareciam cobertas por incontáveis olhos que a observavam fixamente, causando-lhe um terror paralisante. Sofia ouvia gritos distantes, vozes familiares que ela não conseguia identificar, mas que lhe causavam uma angústia profunda. Mateus, apesar de seu ceticismo inicial, agora caminhava por um caminho onde sombras escuras dançavam à sua volta, sussurrando segredos ininteligíveis que, de alguma forma, o atingiam em um nível visceral. Fragmentos de seus passados turbulentos começaram a se manifestar nos corredores do labirinto. Clara revivia a sensação sufocante de um acidente que a deixou com um medo incurável de espaços fechados. Tomás se via novamente perdido na floresta quando criança. A angústia do abandono o consumindo. Sofia sentia o peso da culpa por palavras duras ditas a um ente querido. Mateus enfrentava as lembranças de suas dúvidas e inseguranças, materializadas em vozes que ecoavam seus fracassos. O labirinto não era apenas um emaranhado de caminhos. Parecia um reflexo distorcido de suas psiques, um lugar que se alimentava de seus medos e arrependimentos. Em sua busca desesperada para se reencontrarem, eles percebiam que o tempo dentro do labirinto parecia distorcido. Minutos se arrastavam como horas, e caminhos que pareciam curtos levavam a becos sem saída intermináveis. A própria estrutura do labirinto parecia mudar constantemente, como se estivesse vivo, reagindo ao seu crescente pânico. A ameaça não era visível, mas onipresente, uma força insidiosa que os manipulava e os isolava, mergulhando-os em um terror psicológico cada vez mais profundo. Após o que pareceu uma eternidade de corredores labirínticos e visões perturbadoras, Clara conseguiu alcançar o centro do labirinto. Ali, sob a luz espectral da lua que vazava por uma clareira circular, uma figura sombria e amorfa aguardava. Sua presença emanava uma frieza intensa, e embora não tivesse feições definidas, Clara sentia um olhar penetrante sobre ela, carregado de uma maldade ancestral. A entidade não se moveu, mas uma voz surgiu em sua mente, fria e calculista, oferecendo uma escolha cruel. Para libertar seus amigos, Clara deveria oferecer algo de valor inestimável para ela. O desespero a invadiu. Seus amigos estavam perdidos, aterrorizados, e aquela coisa era a única que poderia ajudá-los. Mas o que poderia ela querer? A voz em sua mente respondeu, sibilante. Uma memória preciosa, uma alegria genuína, algo que a definisse. Clara hesitou, o horror da barganha a paralisando. No entanto, os ecos dos gritos de Sofia e o silêncio angustiante de Tomás e Mateus a impulsionaram. Ela concordou, e no instante seguinte, uma parte de suas lembranças mais felizes pareceu se esvair, deixando um vazio frio em seu peito. Com o sacrifício de Clara, os caminhos do labirinto começaram a mudar novamente. Tomás, Sofia e Mateus encontraram saídas, exaustos e traumatizados, mas vivos. No entanto, ao se reunirem com Clara do lado de fora, perceberam que algo havia mudado nela. Seus olhos estavam vazios de uma certa luz, e um véu de tristeza a envolvia. A reviravolta era sombria. Eles haviam escapado do labirinto físico, mas o labirinto havia se instalado dentro de Clara, roubando-lhe algo essencial. Os 4 amigos deixaram o labirinto de Hemlock naquela noite, mas nada seria como antes. Tomás estava perpetuamente inquieto, assombrado pela sensação de ter sido deixado para trás. Sofia se retraiu, incapaz de se livrar dos ecos dos gritos que ouvira. Mateus, embora tivesse sobrevivido ao seu ceticismo, agora carregava uma sombra de dúvida sobre a realidade. E Clara
Clara sorria com menos frequência, e quando o fazia, seus olhos não acompanhavam o sorriso. Uma parte dela havia ficado presa no centro do labirinto, trocada pela liberdade dos outros. Nos anos que se seguiram, eles tentaram seguir em frente, mas o labirinto os havia marcado de maneiras sutis e profundas. Pesadelos recorrentes, ansiedade inexplicável, a sensação constante de estarem sendo observados. O labirinto de Hemlock continuou a existir, silencioso sob a luz da lua, esperando por novos visitantes. E aqueles que conheciam a história dos 4 amigos sussurravam que, às vezes, no meio da noite, era possível ouvir um único suspiro melancólico vindo de suas profundezas, o eco da memória perdida de Clara, um lembrete sombrio de que ninguém realmente escapa ileso de certos lugares. O labirinto nunca os deixou completamente irem. Ele havia se tornado parte de suas histórias, uma cicatriz invisível, mas eterna. A casa na Rua dos Salgueiros, em Vila dos Lamentos, exalava uma quietude forçada após o anoitecer. As paredes descascadas pareciam reter os ecos de risos passados, agora abafados por uma atmosfera fria e expectante. O vento, que sibilava através das árvores esqueléticas do lado de fora, soava como suspiros reprimidos. Um cheiro sutil de poeira antiga e umidade pairava no ar, intensificando a sensação de abandono, apesar de a família Henderson residir ali. As luzes amarelas e fracas dos abajures lutavam para dissipar as sombras que pareciam se concentrar nos cantos, como entidades espreitando. Para os Henderson, a rotina noturna havia se tornado um exercício de apreensão silenciosa. Tudo começava quando as luzes se apagavam para a noite. Quase invariavelmente, uma sombra inexplicável surgia sob a fresta da porta da sala. Não era a projeção de nenhum móvel ou pessoa. Era densa, amorfa, e carregava consigo um silêncio opressor que se espalhava pela casa como uma onda fria. Inicialmente, Sarah, a mãe, tentou racionalizar, atribuindo-a a truques de luz da rua. Mas John, o pai, sentia um nó no estômago a cada vez que a via se formar lentamente no chão de madeira. O primeiro sinal de que algo mais estava acontecendo foi o desaparecimento das chaves de John da mesa da cozinha, apenas para serem encontradas horas depois no armário do banheiro. Depois, foi o som de um sussurro tênue, vindo do quarto das crianças durante a noite, quando todos deveriam estar dormindo. A pequena Lily, de 6 anos, começou a desenhar figuras escuras e alongadas, rabiscando-as com uma intensidade perturbadora. O primeiro elemento de mistério que realmente os alarmou foi uma única pegada escura e disforme, encontrada no tapete da sala pela manhã, sem que ninguém tivesse saído ou entrado na casa durante a noite. A presença da sombra sob a porta se tornou uma constante perturbadora, crescendo ligeiramente a cada madrugada. John começou a notar que ela parecia se arrastar lentamente pelo chão, avançando alguns centímetros a cada noite em direção ao corredor. Os objetos continuavam a mudar de lugar de forma inexplicável. Livros saindo das estantes, brinquedos das crianças aparecendo em cômodos diferentes, a sensação constante de que algo estava fora do lugar. As portas internas começaram a se trancar sozinhas, prendendo brevemente os membros da família em seus quartos, gerando momentos de pânico silencioso. Os cochichos se tornaram mais audíveis, sussurros sombrios que pareciam emanar das paredes, ininteligíveis, mas carregados de uma intenção sinistra. Sarah começou a ter pesadelos vívidos com figuras escuras espreitando nos cantos de seu quarto. O pequeno Tom, de 8 anos, passou a ter medo de ficar sozinho, alegando ver o preto que se move nos cantos escuros. A atmosfera na casa se tornou densa, carregada de uma ansiedade palpável, onde cada rangido do assoalho e cada sombra parecia prenunciar algo terrível. O passado de John começou a se intrometer no presente de forma sinistra. Ele se pegava revivendo a culpa de um segredo que guardava há anos, uma decisão egoísta que havia magoado alguém próximo. Durante a noite, os sussurros pareciam ecoar palavras relacionadas a esse segredo, como se a própria casa estivesse ciente de sua mágoa oculta. Sarah, por sua vez, era assombrada por memórias fragmentadas de uma infância solitária, a sensação de abandono inexplicavelmente amplificada pela atmosfera opressora da casa. Uma noite,
John decidiu ficar acordado para vigiar. Sentado na poltrona da sala, na penumbra, ele esperou. Quando a sombra surgiu sob a porta, mais densa e extensa do que nunca, ele se aproximou hesitante. Ao encará-la diretamente, sentiu um frio paralisante envolvê-lo, como se o ar ao seu redor se tornasse gelo. E então, ouviu uma voz em sua mente, baixa e sibilante, sussurrando detalhes de seu segredo mais profundo, coisas que ninguém mais sabia. O conhecimento íntimo da voz o aterrorizou mais do que qualquer manifestação física. Aquela sombra não era apenas uma presença. Ela conhecia seus medos e suas culpas. Na última noite, a sombra sob a porta não parou no corredor. Ela se arrastou lentamente, viscosa, em direção às escadas. John e Sarah, paralisados pelo terror, observaram das sombras da sala enquanto a escuridão disforme subia os degraus com uma lentidão agoniante. Eles ouviram a porta do quarto das crianças se abrir com um ranger baixo e prolongado. Um silêncio tenso pairou por alguns instantes, seguido por um grito agudo de Lily, cortando o silêncio da noite como uma lâmina. Tom gritou em seguida, sua voz cheia de pavor. John e Sarah correram para o quarto, o coração martelando no peito. Ao chegarem à porta, encontraram o quarto mergulhado em uma escuridão palpável, mais densa do que a ausência de luz. Um frio intenso emanava do interior. Eles chamaram pelos filhos, suas vozes tremendo de medo, mas apenas o silêncio respondeu. Lentamente, John acendeu a luz do corredor, iluminando parcialmente o quarto. As camas estavam vazias. No chão, rastros negros e disformes pareciam se afastar das janelas fechadas, como se algo tivesse sido arrastado. O pânico tomou conta de Sarah, que chorava histericamente, chamando pelos filhos. John, embora aterrorizado, tentava manter a compostura, procurando freneticamente por qualquer sinal deles. Ao olhar para a porta, viu que a sombra sob a fresta havia desaparecido. Em seu lugar, marcas negras e finas traçavam um caminho sinuoso pelo corredor, descendo as escadas e seguindo em direção à porta da frente da casa. A constatação gelou seu sangue. A sombra havia levado seus filhos. Desesperado, John seguiu as marcas negras até a porta da frente. Ao abri-la, a noite escura o engoliu. Não havia sinal de Lily ou Tom. Apenas o vento uivava entre as árvores, carregando um sussurro distante que soava terrivelmente familiar. Ele olhou para trás, para a casa silenciosa, e viu, por um breve instante, uma densa escuridão se formar novamente sob a fresta da porta, como se estivesse satisfeita, aguardando pacientemente. Na manhã seguinte, a casa na Rua dos Salgueiros estava vazia. Nenhuma evidência de luta, apenas o rastro negro que serpenteava do quarto das crianças até a porta da frente, sumindo na calçada. A polícia investigou, mas não encontrou explicações lógicas para o desaparecimento dos Henderson. A casa foi lacrada, tornando-se mais um conto sombrio nas lendas de Vila dos Lamentos. Com o tempo, a história da família Henderson se tornou uma advertência sussurrada entre os moradores, um lembrete do mal que poderia se espreitar nas sombras. A casa permaneceu desocupada, evitada por todos. No entanto, vizinhos relataram ter visto, em noites sem lua, uma densa escuridão se formar sob a porta da frente, mesmo sem luz alguma acesa no interior. E assim, a sombra permanecia, um parasita etéreo aguardando novos moradores, novas famílias para a atormentar. As marcas negras no chão nunca foram completamente apagadas, um testemunho silencioso do que havia acontecido ali. A casa na Rua dos Salgueiros não era apenas assombrada, ela era um portal, e a sombra sob a porta, uma manifestação paciente de algo inexplicavelmente sinistro, pronta para recomeçar o ciclo de terror. Se você gosta de histórias sombrias, mistérios aterrorizantes e enredos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo do terror noturno. Sua curiosidade é bem-vinda, mas cuidado, nem todos saem ilesos.